sou o Pedro Bocchini, talvez muitos de vocês já viram lá no curso, tudo falando e um monte de coisa. Eu sou engenheiro químico, especialista na área de automação, controle de processos e machine vision, ou seja, aplicação de câmeras e dispositivos ópticos para controle de processo em linha de produção. Meu nome é Mário Larco, eu sou engenheiro mecânico, igual que meu colega Pedro, que faz parte do grupo, também sou empresário familiar. O que eu queria talvez me adiantar e agradecer a todo o pessoal da UGPIP, os professores, por esse conhecimento que nos têm transmitido para saber fazer projetos inovadores, realizar projetos inovadores. Obrigado. Meu nome é Silene Nunes, eu faço parte desse grupo, sou médica, tenho uma empresa de consultoria em saúde e muito me agregou participar de um grupo com engenheiros e administradores. É um prazer participar do GPIT. Meu nome é Andrea Crobat, também trabalho numa empresa trabalho numa empresa familiar que desenvolve equipamentos para automação bancária e automação de postagem. Minha formação é na área de sistemas, depois posteriormente na área administrativa. E esse curso eu diria que é muito interessante no sentido de seguir metodologicamente tudo que você deve olhar com todo o cuidado, conceitualmente, e nos lugares mais importantes, como você deve se planejar quando a gente está falando de inovação numa empresa. Seja ela pequena, grande, enfim, quais etapas que você deve considerar para ter um bom planejamento e buscar aí sucesso numa empresa. Assim que foi importante nesse curso também foi a própria diversidade de formações, diversidade de conhecimentos, assim, que a gente pôde compartilhar assim, ao longo do curso, Então tem pessoas da saúde, pessoas de educação, pessoas de marketing, pessoas de todas as áreas de trabalho. Então isso enriqueceu demais assim o conhecimento trocado, Porque no fundo, o que a gente concluiu assim, que no fundo a diversidade é que transformou em uma unidade assim o conhecimento que a gente foi adquirindo assim. Em nome do nosso grupo, Silene Nunes, Pedro Bocchini, Mário Larco, Andrea Crobat, nós agradecemos à AGUSP, a todo o pessoal de apoio do GPIT, a Naira, o Gabriel, o Daniel, o Jota, e aos queridos professores Perucci, Siqueira, professor Banhato, enfim, toda a equipe da AGUSP que nos proporcionou esse curso fantástico. A Fiesp, a Ciesp e a todos os órgãos que vieram e nos ministraram aulas. Muito obrigada a todos. A Altec, uma empresa brasileira, foi fundada em 1982 com o objetivo de fornecer produtos e serviços de qualidade a custos acessíveis para solucionar problemas de automação e controle de processos, bem como de garantia e de qualidade para as indústrias de conversão e impressão de filmes plásticos, papéis, papelão ondulado, papel alumínio, mantas de borracha, tecidos, fios, entre outros. Bom, a Altec em si, como talvez ele tenha mencionado anteriormente, é uma empresa que trabalha na área de embalagens, principalmente embalagens flexíveis. Ou seja, quando você vai no supermercado, todas as embalagens de bolachas, embalagens de tudo que você imagina, filmes plásticos, filmes para embalar comida, tudo isso aí são feitos com algum tipo de produto que a Altec fabrica, assim, automatiza as máquinas que produzem esses materiais, Então aqui nós temos a linha que nós chamamos de sensores e controles, ou seja, nós temos aqui um equipamento composto de células de carga que medem a tensão que um filme exerce sobre um rolo de passagem de uma máquina.
Então o filme ele pressiona as células de carga, que por sua vez envia um sinal para um controlador de tensão, que tem um ponto de ajuste para aquele determinado material, que tenta controlar a tensão do material através da atuação sobre um freio modular pneumático, ou um freio a pó magnético, ou até mesmo um motor de corrente alternada com drivers de variação de frequência. Mesma coisa que é necessário controlar a tensão do filme que está sendo processado na máquina, você precisa controlar o alinhamento desse filme. E esse alinhamento, ele é controlado através de um alinhador eletromecânico, que é esse aparelho que é composto de um sensor, aqui um sensor que pode ser ultrassom, pode ser óptico, pode ser até mesmo uma câmera. E esse sensor, o papel passa aqui no meio, o filme, e ele faz com que o carrinho movimente, posicione o filme na posição necessária para que ele seja processado na máquina. Então essa basicamente é a linha de sensores e controles. Por mais de 20 anos, a Altec vem fornecendo soluções em automação para bobinamento, desbobinamento, alinhamento de folhas e inspeção de material impresso e impressoras flexográficas, rotográficas, offset, rotativas, rebobinadeiras, cortadeiras, extrusoras, laminadoras, máquinas de corte e solda, entre outras. Células de carga eletrônicas para medir o tensionamento do substrato e enviar sinal de medição para um indicador ou controlador de tensão de filmes. Sistemas automáticos para garantir o alinhamento do filme durante todo o processo de produção. Estes alinhadores podem ser eletromecânicos e pneumohidráulicos. Os sensores de alinhamento, que podem ser por ultrassom, óticos ou seguidores de linha, detectam possíveis desvios no alinhamento do filme e enviam um sinal para um controlador, que corrige a posição do atuador, garantindo que o substrato esteja alinhado do começo ao fim da bobina. A Altec é a única empresa que atua no mercado brasileiro que detém tecnologia nacional destes sensores. Sistemas de vídeo inspeção de folha permitem que os operadores de empresas flexográficas, rotográficas e offset rotativas acompanhem de forma contínua a qualidade do material que está sendo impresso, através de imagens captadas por câmera de vídeo de alta resolução e disponibilizadas na tela de um monitor. Com este equipamento, o impressor pode atuar de forma imediata sobre a máquina, caso surja algum problema de impressão, garantindo assim a qualidade do produto final e aumentando a produtividade da impressora. Sistemas de detecção de defeitos em folha detecta defeitos no substrato antes da impressão, tais como furos, dobras, insetos, manchas e até mesmo rugas. Dificuldades para fazer o trabalho. Acho que o primeiro aspecto, nós somos um grupo diverso, né, de várias áreas, diversas empresas. Então, acho que a primeira barreira a ser vencida, por não termos a vivência, né, da empresa da Altec, não sermos funcionários, com exceção do Pedro, que vive o cotidiano na empresa, é difícil a gente, primeiro, ter um entendimento exatamente de quais são os produtos, quem são os clientes da Altec, aonde são utilizados, qual a tecnologia que eles dominam, né? Quais as oportunidades que existem vastas no mercado que a Altec pode vir a explorar. Então, a gente esbarrou no entendimento da empresa, mesmo do dia a dia, das dificuldades dela, do que as pessoas pensam na hora de fazer um diagnóstico. E, obviamente, na classificação do produto, que oportunidades que a gente iria estar buscando. Quais os investimentos necessários para essas oportunidades? Quais oportunidades poderiam ser comercializadas, né? Viriam a ser comercializadas? Qual a facilidade ou dificuldade de implementar essas possíveis oportunidades ou novos produtos que a gente poderia sugerir aí no cenário no roadmap que a Altec viria a escolher. Então,
esse conhecimento exigiu bastante do Pedro, ter que explicar para a gente como é que era, o que podia, a gente pesquisar, dar uma série de ideias que não necessariamente são aplicadas, mas a gente vinha tentando achar oportunidades. E é real, assim, não é nada político, assim, foi a realidade mesmo de ter, a gente ter, através do curso, ter conseguido, assim, pensar em alternativas, pensar em novas ideias aqui para a empresa, tanto sobre o aspecto assim, de desenvolvimento de produtos específicos, encarar a inovação sobre o aspecto de processos de marketing, porque normalmente nós, assim, de área técnica, temos a tendência a achar que desenvolvimento, inovação é só produto. Eu tenho que inventar um produto que vai revolucionar o mercado. Quando, na verdade, claro, isso aí é importante, mas também é muito importante você inovar nos seus métodos organizacionais da empresa. É processo, né? Os seus marketing da empresa. Como você vai? Porque não adianta você ter um produto excelente e, na verdade, você ter um marketing bizarro, assim, que não consegue mostrar para o cliente para que esse produto serve. Outra coisa também, você pode inovar não só em produtos físicos, mas em serviços também. Então, eu concordo com o que o Pedro falou, com relação à percepção que ele teve com relação ao curso, que abriu um novo universo, né? Para mim, particularmente, que sou da área da saúde, eu achei que, assim, o nosso país me surpreendeu mais uma vez com o conhecimento que eu tive desses empresários aí. Eu acho que o nosso país tem um conhecimento tecnológico importante, consistente. As empresas estão aí investindo na sua condição para a inovação. E o que falta para a gente, na realidade, falta um entrosamento, falta um conhecimento entre empresas, né? Então falta essa ponte, não é verdade? Falta, na realidade, um padrão que nós aprendemos muito no curso, como ter este padrão para chegar à inovação e o desenvolvimento do produto, que é o fruto da inovação, né? E o que a gente precisa também são de agentes facilitadores, né? Facilitadores, para que a gente tenha melhor acesso às linhas de fomento, né? Financiamento, que esse processo seja menos burocrático, menos lento, não é? Porque é um processo lento e burocrático. O que vocês acham a respeito disso? Sim, eu acho que é bem por aí mesmo. Para mim, também, eu colocaria na percepção, né? E a gente trocou figurinha, como se só mudasse o endereço. Né? As dificuldades que a gente coloca, quando a gente faz o diagnóstico, e a gente tinha feito no trabalho anterior o diagnóstico da minha empresa, e aí quando a gente veio fazer o diagnóstico, a gente falou, caramba, a gente esbarra e tem os mesmos problemas, os mesmos sentimentos. Quando a gente está falando então de uma área de P&D, uau, né? Numa empresa, né, pequena, média, são muitas as dificuldades numa área de P&D e quase sempre a gente esbarra nas mesmas coisas, é um recurso caro, os projetos são longos, né, são custosos, a gente não tem uma restrição de investimento ali muito grande, né, e é muito semelhante, né, quer dizer, a percepção mudou o endereço, mas os problemas estão ali, né, muito nessa linha. E você, o que você compartilha da nossa ideia aí do Pedro, da Andréa, enfim? Falando da percepção do trabalho que temos feito em inovação com a GPIC, a mim me impressionou mais o formato de como se deve ser feito um projeto de inovação e que necessitam as empresas. As empresas nossas, nós sabemos, em primeiro lugar, o que significa inovação. E uma vez entendendo o que é inovação, que se pode fazer projetos e como se pode aproveitar os recursos que uma empresa tem. Porque para mim, inovação existe cada dia, em cada momento. E você, por exemplo, falou de que não é somente produto, é também inovação nos processos, inovação no treinamento. E uma das coisas que eu aprendi aqui é justamente que o treinamento, a educação de nossas pessoas está muito atrasado. Assim, nos falta técnicos e nós falamos no trabalho como dificuldade para os projetos de inovação, a falta de técnicos que estamos mencionando aqui, né? Então,
é um caso que, a meu modo de ver, foi fundamental para mim, acredito também para a nossa colega da saúde, que está entendendo como sofremos os empresários de grupos pequenos de fabricação, né? Porque os seus problemas de uma fábrica de instrumentação, a nossa também é uma fábrica de instrumentação, e a sua de instrumentação, temos problemas de todo tipo. E novidades, oportunidades para inovar temos, mas como fazer inovação se não temos os recursos, não temos as pessoas? Tem braço para fazer tanta E coisa. como vamos fazer inovação se não temos um IPD, como chama, um PDI já formado ou separado? Não temos o dinheiro para isso. Nós temos que, você marca esse problema justamente no trabalho, nós marcamos, de que uma empresa pequena é muito difícil ter um grupo de PDI separado e com um custo adicional, porque temos que mandar a funcionar a máquina de desempenho. Então, isso é o que mais me surpreende, digamos, de tudo, é que nós temos inovação, nós podemos fazer inovação, nos falta recursos de toda a índole, recursos materiais, recursos humanos, e também me surpreendeu a nossa colega da saúde entender como nossas empresas sofrem. Mas empresas como as vossas prestam serviço ou vendem produtos para a indústria da saúde, que é na qual eu faço consultoria. Então, eu entendendo esse problema, eu como consultora amplio o meu leque de atuação. Então, eu estou saindo desse curso muito melhor do que eu entrei. Por quê? Porque vocês me agregaram muito valor, com todo o conhecimento que me proporcionaram, com o conhecimento técnico específico e com o conhecimento pessoal global, não é? Por quê? Porque um consultor é isso, ele entende o lado da indústria, ele entende o lado do prestador de serviço, ele entende o lado de quem faz a ressonância magnética, mas ele entende o lado do doente que precisa realizar a ressonância magnética, é mais ou menos isso. Pode parar.